Saudações, meus amigos. Vamos continuar com a leitura do livro O Efeito Sombra. Paramos anteriormente na página 34, no subtítulo A Plenitude está próxima, não longe. Há um mapa da consciência humana que é tido como verdadeiro em todas as tradições. Nesse mapa, um Deus eterno tem o papel de fonte da criação. Mesmo quando a palavra Deus não é usada, como acontece no budismo, há um estado sem divisão. Ele é um todo, contém tudo divisível e invisível. O estado indivisível de ser, então, divide a si mesmo entre os aspectos visíveis e invisíveis da criação. Fora de si mesma, a unidade cria o plural. Você pode imaginar um mapa como um círculo, com um ponto no centro. O ponto representa Deus como fonte. O ponto representa Deus como fonte, que é menor que a mais minúscula das partículas. O círculo também representa Deus, mas um Deus como um universo manifesto, que é maior que a mais gigantesca das coisas. Mas, para que o mapa tenha precisão, você precisa ver o círculo em constante expansão como o universo após a grande explosão. Porém, ao contrário do cosmos físico, Deus se expande em velocidade infinita, em todas as direções. Isso significa um potencial ilimitado do ser, uma vez que este entra em criação. Até então, um mapa pode ser visto como esotérico, e muitas pessoas não veriam tanto valor prático nele. Uma vez, uma mulher me disse que sentia repulsa pelas palavras uno e todo quando aplicadas a Deus. Para ela, essas palavras eram como ser engolida por um vazio, um vácuo divino. Nossas mentes não conseguem alcançar a expansão infinita em todas as direções. Mas torne o mapa pessoal. Veja sua fonte como um ponto, enquanto seu mundo inteiro é o círculo em expansão. Quanto mais você vê, entende e experimenta, maior fica o círculo. No entanto, ele está sempre se expandindo a partir da fonte. Isso significa que a fonte nunca está longe. É uma constante. Quando você tiver a experiência de ser a própria fonte e seu mundo, ao mesmo tempo, você se tornará pleno. A razão para que a fonte pareça estar longe é que você se identificou com todas as coisas separadas em seu mundo, negligenciando a origem criativa que torna tudo possível. É como esquecer sua mãe enquanto está crescendo. Não há esquecimento que apague o fato de você ter tido uma mãe, que foi sua fonte. Não é possível perder inteiramente a ligação com a fonte, porque ela é feita da sua consciência. Saber que está vivo significa que você está ligado à consciência. Isso faz a ligação parecer passiva, embora não seja. Por meio dessa ligação é que fluem todos os pensamentos que você já teve. Também há um lado silencioso da consciência que trabalha para mantê-lo vivo, fisicamente. Seu coração sabe o que seu fígado está fazendo. Não em palavras, mas através das mensagens codificadas em substâncias químicas e sinais elétricos. Seu corpo requer uma infinidade de relações a serem coordenadas dentre centenas de bilhões de células. Esse é um aspecto da consciência que nunca ganha voz, mas sua inteligência ultrapassa a de qualquer gênio. Gente comum se preocupa que Deus possa estar tão longe que ele tenha se esquecido de nós.
enquanto entusiastas religiosos creem fervorosamente que Deus está perto em todos os momentos. As duas visões derivam da dualidade, já que perto é o oposto de longe. Mas imagine a cor azul. Antes de vê-la em sua mente, a cor estava perto ou longe de você. Diga a palavra elefante para si mesmo. Antes de surgir à mente, o seu vocabulário estava longe ou perto. Usamos a consciência por motivos individuais, a serviço do eu e meu. Porém, você pode se localizar no tempo e no espaço sem conseguir localizar sua consciência. Não há distância entre você e uma lembrança. Você é o pensamento seguinte. Partindo da perspectiva da plenitude, já que tudo está sendo coordenado de uma só vez, a distância é irrelevante, o que conduz a uma conclusão empolgante. Seu potencial para a mudança também não está distante. Potencial é o mesmo que possibilidades não vistas. Ou você vê que algo é possível, ou não vê. Portanto, o impossível é apenas outro nome para o que não é visto. Consequentemente, a sombra, que o faz enxergar um mundo limitado, tenebroso e repleto de ameaças e possibilidades sombrias, está mascarando muitas possibilidades não vistas que poderiam saltar diante de seus olhos se você se expandisse além da sombra. Sem expansão, você é forçado a ter uma visão limitada. Pense em uma forte dor de dente. A dor ocupa toda a sua atenção. Você não consegue pensar em mais nada. Se a raça humana estivesse em constante dor física, a consciência jamais seria expandida. O medo é a dor antecipada e tem o mesmo efeito de limitar a consciência. No fim das contas, a plenitude é o mesmo que encontrar sua fonte. Não há divisão na fonte. Você não tem que conquistar cada aspecto de si mesmo que esteja afetado pela escuridão, que seria impossível de qualquer jeito. Transforme-se no que realmente é, e desse modo em diante, a escuridão não terá mais nada com que você se identifique. Você está vivendo perto da fonte da consciência se as afirmações a seguir forem verdadeiras. Está em paz. Não pode ser abalado de seu centro. Possui autoconhecimento. Sente compaixão sem julgamento. Vê a si mesmo como parte do todo. Não está no mundo, o mundo está em você. Ações espontaneamente o beneficiam. Seus desejos se manifestam facilmente, sem desgaste nem esforço. Pode executar ações intensas com desprendimento. Não está visando nenhum resultado pessoal. Sabe como se render. A realidade de Deus é visível em toda parte. A melhor época é o presente. A plenitude está além da sombra. Seres humanos vêm lutando contra a sombra há incontáveis séculos. Mas, até onde sei, a sombra nunca foi derrotada. Os únicos que conquistam a sombra não lutam com ela. Eles a transcendem. Quando você transcende, vai além. Na vida diária, transcendemos o tempo todo. Por exemplo, quando uma mãe vê o filho pequeno sendo manhoso e exigente, e ela não cede para as condições da criança. Percebe que ele está cansado e precisa dormir. O que ela fez? Ela transcendeu o nível do problema, passando a um nível onde encontrará a solução.
Isso faz surgir uma verdade espiritual. O nível do problema nunca é o nível da solução. Instintivamente sabemos disso. No entanto, aplicar essas atitudes nos dá tristeza. Nossas fantasias nos forçam a descobrir qual é o lado bom e qual é o ruim, na esperança de que, ao escolhermos o lado vencedor, a vitória seja total. Nunca é. Todo dilema tem dois lados. Toda guerra disputada em nome de Deus depende de uma ilusão, porque o outro lado também confia em Deus. Abre parênteses. Será que algum exército já adotou o lema "A vitória é nossa porque Deus não está do nosso lado"? Fecha parênteses. Os inimigos da transcendência vão direto às mãos da sombra. Você está escolhendo não transcender quando reluta no mesmo nível do problema. Considere o seguinte: você tem uma dor crônica. Em vez de ir ao médico, toma mais analgésicos. Quando ouve dizer que alguém não gosta de você, encontra motivos para desgostar daquela pessoa. Seu filho está brigando com outra criança na escola. Você tem certeza de que seu filho está certo. Quando ouve dizer que um casal está divorciando, fica do lado de um deles. Um evangélico vem à sua porta, prega uma nova religião. Você bate a porta na cara dele porque seu Deus é o certo. Estes são exemplos nos quais a opção de transcender foi rejeitada. Como são situações bem comuns, não é difícil ver como a sombra ganha poder. Em cada caso, um lado foi rotulado como bom e o outro como ruim. Alguém foi taxado de errado para que você possa considerar que está agindo certo. Julgar os outros é validado como uma maneira saudável de ver o mundo. O processo de escapar da névoa da ilusão começa quando você percebe que ninguém está se beneficiando, além da sombra. Você jamais estará certo o bastante, vitorioso o bastante ou virtuoso o bastante para dissipar a raiva. O ressentimento e o medo que são originados nas pessoas que você estipulou como erradas. Quando você enxergar isso, a transcendência se torna uma opção viável. Começa-se a buscar o nível da solução, em vez do nível do problema. A plenitude resolve todos os conflitos. Eu gostaria que a palavra transcender não viesse carregada de conotações místicas. Quando percebe que pode ir além em qualquer situação, transcender será algo simples. O conflito é a natureza da dualidade. Resolver conflitos é a natureza da plenitude. Algo que lhe é natural, quando você não é somente preto ou apenas branco, bom ou ruim, luz ou escuridão, e sim os dois lados ao mesmo tempo, o conflito se dissolve. O primeiro passo é o mais importante. Não seja leal à dualidade. Pare de rotular, julgar e culpar. Abra mão das fantasias de mostrar ao mundo que você está certo e os outros estão errados. Os professores espirituais vêm ofertando esse conselho há séculos. Lembre-se do que os Vedas proclamam. Você não está no mundo, o mundo está em você. Jesus ensinou que o reino do céu está dentro de nós. Não faltaram ensinamentos quanto ao caminho rumo à união. Mas as pessoas não prestam atenção a esses ensinamentos porque o mundo invisível detém influência demais e boa parte dela é sombria. A plenitude não é real até que os conflitos ocultos de sua vida sejam resolvidos.
Deixe-me frisar alguns desses conflitos em ordem ascendente, começando pelo nível mais básico, como o que uma criança indefesa poderia experimentar. Cada conflito se torna mais difícil que o anterior até que alcancemos o nível de conflito espiritual, que é como uma guerra contra a alma. Conflito entre estar seguro e inseguro, conflito entre amor e medo, conflito entre desejo e necessidade, conflito entre aceitação e rejeição, conflito entre um e os muitos. Esses conflitos são uma armadilha para todos, estendendo-se muito além do individual. Pense nos países que proclamam a paz, mas se sentem tão inseguros que sua energia real vai para o armamento e a defesa. Eles não resolvem o problema básico de como se sentirem seguros. Pense nas vezes em que você quis expressar amor por alguém, mas se sentiu receoso e vulnerável. Você está na mesma posição que as facções em guerra civil, que não podem se abraçar em confraternização com o povo. O conflito está emaranhado em tudo, desde relacionamentos até a diplomacia internacional. Então é isso, amigos. Paramos na página 37. Namastê, muita luz para todos. Não esqueçam o like e até a próxima. Gratidão.